Bora lá, galera. Nesta quarta-feira teremos aí Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, né? Jogo importantíssimo, jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. O Atlético vai jogar primeiro fora de casa e vai decidir jogando em casa em sua arena, Arena MRV, na próxima semana, próxima quarta-feira. Jogo de volta entre as duas equipes, né? E os dois lados aí temos volta de jogadores. O Fluminense vai ter a volta do Cano, né? O Cano tá voltando, ainda não sabemos ainda se o Cano vai ser titular ou não no time do Fluminense. Já do lado do Galo, né? O Galo tem o Hulk, que é o capitão e é o principal jogador da equipe, um jogador que nos últimos tempos tem sido muito importante para a equipe do Galo. O Hulk botou a equipe do Fluminense como favorita nesse confronto. Eu queria a opinião de vocês, galera. Será que o Fluminense é favorito contra o Atlético Mineiro? Na minha opinião, não. Pelo momento, eu acho que o Atlético Mineiro sai um pouquinho na frente como favorito, mas é jogo, né? Tudo pode acontecer. É outro campeonato. O Fluminense não tá tão bem no Campeonato Brasileiro, tá muito próximo de voltar à zona de rebaixamento, mas Copa Libertadores é um campeonato diferente, a energia é outra. Então poderemos aí ter um jogo bem importantíssimo. Eu quero a opinião de vocês e vamos estar acompanhando a imprensa falando tudo sobre Fluminense e Atlético Mineiro. Isso aí o Bubu ele tem pedido às pessoas via. A gente também rede queria o Bubu social. de volta. Aliás, a gente queria tanto. Bubu, boa praia, tá em Volta, Tambaba, Bubu. né? Tambaba, né? Tá em Ele tá lá, Tambaba. praia Em segunda natural. ele vai vir É, aqui porque com no Rio não tá dando praia, não. cada história. Hein? Ele vem com cada história. Quando ele Agora, volta, avise o fã de esporte. Segunda-feira Tá gravando teremos. Largados Se e tudo der Pelados. certo, Exatamente, ele foi participar disso aí. Ele tirou Cuidado, férias Zé. porque ele tem pro São Paulo no ele tá lá no de Engenhão férias essa com... semana, não tô Santos, semana que vem tem São Paulo no Morumbi, ele volta. Deixa ele, deixa de ser A bobo. sério. Ainda bem que quem Ele ouviu, não tá- ouviu. Ele não tá aqui ouviu, pra quem se não ouviu, não ouve defender. mais. Ele não tá aqui pra se Ele tá defender. em Tambaba gravando esse Exato. programa. Fica disponível no YouTube. É isso. O Rafael chegou a ver E ele o Bubu é na o praia? Bubu, e o Bubu É tá. melhor não, né? Sabe o que ele faz nessa série aí? Faz Não, fogo, mas não. sempre. Ô, Rafa. É aí que começa a perder o limite. Perdemos o limite. Ô, Rafa, nós temos um limite de o Não jogaço. tem limite, não tem. E aquele grande jogo, né? O jogo ok e tal. Você tá apostando num duelo Desconhecemos o interessante, bem legal de Fluminense e Atlético? Ou você acha que. Porque o Fluminense não tá bem. Né? Tava bem, depois oscilou, agora. Não, tá bem, tá o bem. Não Atlético pode, retomou. não pode ter aqueles 2 minutos contra o Juventude. Porque- Se bem não tá, mal também não. Parafraseando o grande Luiz que Mendes. Fluminense vai jogar contra o Atlético? Você tem uma leitura? Dá pra Ah, é decifrar o esse time do Fluminense? Mano, né? Vai jogar? Não? Eu acho. Não, sim. Acho que o Fluminense vai ser um Fluminense mais próximo daquilo que vem fazendo no Brasileiro quando joga no Maracanã. O Fluminense sabe que é o atual campeão da América. Isso tem um peso. Por mais que ainda haja uma pressão matemática muito forte no Campeonato Brasileiro, e até pela falta de uma base de pontos já no início, creio que essa pressão vai durar muito. Acho que o Fluminense vai ficar até o fim do Campeonato Brasileiro pensando em acumular pontos para evitar um rebaixamento. Por outro lado, tem esse cenário de Libertadores. E nesses jogos em casa, o Fluminense vai tentar se impor, como já se impôs nas mãos do Mano em algumas partidas, em que não venceu por placares elásticos, mas obteve vitórias bem seguras. Eu lembro o jogo contra o Bahia, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Tem polêmica no jogo contra o São Paulo, por exemplo, mas o Fluminense fez um jogo também destacado, o lance lá envolvendo a arbitragem, bem interessante, bem vantajoso. O Fluminense tem sabido jogar em casa recentemente nas mãos do Mano. Sempre se compara o jeito do Fluminense jogar com aquilo que praticava nas mãos do Diniz. Não é mais a mesma coisa. Tem uma reserva técnica que o Mano ainda permite, ainda libera, com Arias, com Ganso. O Serna entrou muito bem, dando essa dinâmica na função meio-ataque, mas é um Fluminense mais preocupado também com o viés defensivo, mais cauteloso. Dos confrontos de quartas de final da Copa do Brasil envolvendo os times brasileiros, eu acho que este deve ser o jogo com menos espaço. O Atlético vem para cá com pouca munição. A Vitória Leite tem informado aí os problemas, né? O Zaracho está fora, o Saravia não deve viajar, o Otávio também está fora, o Vargas está fora. São poucas, são menos peças ofensivas à disposição do Milito. Ele sempre tem uma tendência a fazer algum tipo de mudança faraônica na parte tática. Então, acho que o Atlético vai vir mais para compactação para o jogo daqui do Maracanã. E o Fluminense tem que tomar a iniciativa. Mas o Fluminense não consegue transformar esse volume em muitos gols. Não é um time que faz muitos gols. Então, tem que ser um jogo um pouco mais truncado.
complicado, mas ainda acho que o Fluminense tem vantagem, pelo menos no jogo de ida, Edu. Ô, Nath, deixa eu te perguntar uma coisa. O Fluminense está lá na zona de rebaixamento, está perto da zona de rebaixamento, e se ele tropeçar no final de semana, ele pode jogar contra o Botafogo, ele pode ficar numa situação incômoda, né, na tabela. Isso você acha que passa na cabeça dos caras ou não? O foco agora é vamos atropelar, vamos passar o Libertadores. Vai isso passar até no pode fim de semana recuperar. que não vai dar para poupar, não, mas finalmente. Não, mas eu acho que parte muito disso, assim, se o Fluminense tem o foco e o entendimento humano, né, de que dá para seguir com as duas competições ainda buscando alguma coisa, ele não vai poupar ninguém. Vai com o pé embaixo nas duas competições. Mas está poupando no Brasileiro, né? Ele deu uma segurada no jogo contra o Juventude em algumas peças, né? Mas foi com outras ali que, se você fosse ver na época do Diniz, o Diniz ia com uma galera fora e deixava para o jogo da Libertadores. Eu acho que hoje o Fluminense não está em condições de ficar descartando o Campeonato Brasileiro. Eu só acho que o papo do Fluminense próximo à zona de rebaixamento não é exatamente o papo do que o Fluminense vem fazendo nas últimas semanas. O Fluminense está próximo à zona de rebaixamento por conta de uma conta que ele tem que pagar lá de trás. O Fluminense do jogo contra o Juventude, inclusive, o Juventude que é um time complicado de encarar dentro de casa. O primeiro tempo do Fluminense contra o Juventude é um primeiro tempo de deixar o Juventude sem conseguir jogar, fazer um primeiro tempo seguro e, quando conseguiu, foi lá e espetou pela qualidade de seus jogadores. Esse Fluminense contra o Atlético Mineiro pode funcionar sim. O que o Rafa toca, eu concordo, se tem que ter a bola e fazer resultado, há uma complicação ali. Mas é um Fluminense seguro, que sabe administrar o jogo diante de um time que às vezes quer a bola. Isso acontece muitas vezes contra o Atlético. Só que esse Atlético de mata-mata também passou a ser um outro time. Não exatamente o DNA do seu treinador, mas um time que passou a entender como é que se encara esse tipo de competição. Então, em algum momento do jogo, sendo jogo de ida, eu acho que o jogo fica até truncado. É um Fluminense que quer ser primeiro seguro para depois pensar o que fazer com a bola. Diferentemente da ideia do Diniz, que primeiro ele tinha a bola para depois pensar em como é que se defendia sem a bola. Ele queria ter a bola e jogar a todo momento. Hoje em dia, a premissa dele é ser seguro, não sofrer e depois ver como é que eu posso atacar. O Galo hoje, que também poderia ter um DNA muito ofensivo a partir do seu treinador, da qualidade, da característica dos seus jogadores, ele hoje também aprendeu a jogar o que é o mata-mata. Vocês lembram da ida contra o São Paulo, da volta, que não achou que ia se lançar em casa e não? Ele passou a ser um time mais conservador. Então, tende a ser um primeiro duelo no Maracanã de mais estudo, de mais conservadorismo. Não vai ter ninguém muito exposto, não vai ter um jogo tão aberto, a partir do que tem feito Mano e Milito. Mas isso fala da inteligência dos técnicos. Antes do Zé falar, eu estava pegando aqui, porque hoje nas mídias do Sport Center, o pessoal colocou, né, a nossa galera colocou aqui como está a Série A no segundo turno, né, a campanha dos times. O Fluminense, ele faz campanha de quinto lugar. Esse é o recorte. Esse é o recorte. Não, a zona de rebaixamento, a gente não tá tem jogando, que olhar para o que foi o começo, mas mudou o comando técnico e o time se reorganizou. E o Atlético Mineiro segue ali numa segunda tabela de classificação. É que faz pouco gol, né, Nath? Exato. Mas sofre pouco Fluminense não faz também, muito né? gol. O Fluminense não transforma, sofre muito menos. O ataque, mas assim, a bola que o Edu levanta no início do tema é de que o Fluminense não está lá grande coisa, porque não tem aquela coisa que impacta, que traz um visual importante, que encanta, que não é só o encanto técnico, é o encanto placar. Que joga o Fluminense ganhou de 4-0, de 3-0? Nenhum. Nesse Campeonato Brasileiro, mesmo com o Mano. Então, assim, isso causa aquela preocupação. E num jogo de mata-mata de Libertadores, é fundamental, quando você é mandante no primeiro jogo, você fazer o placar. E não tem como fazer o placar sem fazer gol. E o Fluminense tem que fazer mais de um gol hoje, amanhã à noite, aqui no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. E aí está um problema. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Vai depender do quanto de espaço... Para mim, a chave do jogo amanhã para o Fluminense é de quanto espaço, Pedro Ivo, Germano vai estar à disposição. 56 dias sem jogar. Eu não sei em quanto de espaço esse modelo de jogo do Galo, que pode ter 3 volantes ou 2 volantes, vai dar para o John Arias flutuar. A chave do jogo para o Flu amanhã é essa movimentação do Arias. Se ele tiver espaço é uma coisa, se não tiver é outra. Mas aí eu vou fazer o outro lado aqui. O Galo também vai ter o espaço que ele quer, nem aí, nem na volta. Você acha que o Galo é mais confortável para o Atlético esperar? Não vai ter. E não é uma questão de esperar. Acho que não tem o esperar, tem o que o jogo vai construir. Pelo DNA do treinador e pelo DNA dos seus jogadores, o Galo, você pensaria que seria um time que aproveitaria o desenho do Fluminense hoje e iria para cima. Então, mas o Galo se mostrou um time muito mais adaptável, flexível a que os confrontos de mata-mata vêm pedindo. E eu não consigo falar que o Galo vai se lançar. Então, tende para mim, acho que o Eugênio passou por isso no outro debate,
É o confronto mais equilibrado pelo que os times fazem, pelos que os times pensam atualmente e pelo que o mata-mata vai encaminhar. Eu não vejo placar elástico no Maracanã essa semana. Eu não vejo jogo aberto na volta em Belo Horizonte na semana que vem. E acho que vai ser uma coisa ali que a gente vai sentar aqui para falar depois. Foi um detalhe, foi um vacilo, foi uma desconcentração, foi uma escapada, porque os dois times vêm se comportando. O Galo, em casa, se comportou assim contra o São Paulo. O Fluminense, a todo momento com o Mano, se comporta assim. É um Fluminense absolutamente diferente de um ano atrás, quando o Rafa sentava ali para entrar com a gente para fazer pré-jogo do Diniz. Sim. É verdade. Totalmente diferente. Então, a coisa vai estar bem enroscada, bem truncada. Vai estar difícil para o Aras, desculpa, mas vai estar difícil também para a turma do lado de lá circular também. Tem duas situações, né? Esse Fluminense só começou a parar de perder quando entra Thiago. Até mesmo antes do Thiago, quando o Mano Menezes assume, o Fluminense teve problemas seríssimos. A primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Teve problemas seríssimos. O time só parou de ter problemas quando o Thiago entra. Aí o Thiago é um treinador dentro de campo, arruma a defesa, arruma meio campo, tem um líder dentro de campo que começa a cobrar de todo mundo, a xingar, a exigir. Xingar no bom sentido, exigir concentração, atenção, e aí o Fluminense muda. Aí o Mano Menezes consegue colocar um pouco a sua digital, a sua forma de jogar, que é um time organizado, bem organizado defensivamente, com as variações de ataque, né? Às vezes pelos lados, com o Paulo Henrique Ganso flutuando o campo todo, tendo a liberdade para jogar. Então acho que eu vejo essa mudança no Fluminense em relação à postura de jogo. No Atlético, eu vejo assim, a inteligência do Milito em colocar a equipe para jogar para trás, mas muito pela falta de criatividade da sua equipe. Porque quando ele chega, ele muda a forma de jogar, o time ele se adapta, 3 zagueiros, 5 jogadores no meio campo, 2 ali na frente, depois um 3-4-3 e tal. A partir do momento em que os adversários entenderam a forma de jogar do Milito, o Milito teve problemas. O Milito teve problemas. E aí, automaticamente, ele chama o time para trás, ele não arrisca e espera jogar. Tanto é que ele adapta o Batalha como um terceiro zagueiro. Então, assim, eu vejo uma inteligência do Milito em saber... Talvez tenha o Lianco amanhã, sim, viu, Zé? O Lianco, aí é um perigo, hein? Mais um ali a compor defensivamente. Né? Lianco e Torres seria uma zaga. Eu estava conversando com o torcedor do Fluminense mais cedo. Se o Lianco for escalado, talvez o Mano, se tivesse um pouco mais de ousadia, um pouco mais de componente faceiro, meteria o Keno nas costas dele. Mas é só um... Sim, e eu acho que, assim, o Fluminense... Eu acho que o Fluminense tem que tentar, eu sou da linha de raciocínio do Rafa, tem que tentar fazer um jogo pressionando o adversário, tentando marcar mais do que um gol na partida, porque assim, o Atlético com todos os problemas tem 2 jogadores que são excepcionais para marcar, para decidir jogo. É o Hulk, que não é mais o mesmo Hulk, desde que ele voltou da lesão, eu não vejo o Hulk tão decisivo como era mais, com aquelas explosões assim que ele arrastava todo mundo. Hoje você consegue ver jogadores que estão conseguindo bater de frente com ele em relação à força e tomando a bola dele numa boa. A maior prova disso foi o Alan Franco do São Paulo, que não é fisicamente sensacional, mas quando eu ia para o embate com o Hulk, conseguia levar essa bola. E o Paulinho, que é o cara que, para mim, é um cara fundamental nesse Atlético. Mas eu vejo o Fluminense com possibilidades de poder dificultar muito o jogo do Atlético. Você tem o Paulo Henrique Ganso, que para mim vem jogando demais, de uma inteligência, uma capacidade de leitura de jogo e tal. E eu sou fã, desde o ano passado, já do Arias. Né? Eu queria até aproveitar a presença do Rafa, eu estava lendo algumas coisas ali. Eu acho que o Fluminense perde um jogador que decidia e ajudava a mexer um pouco a estrutura do time adversário, que era o John Kennedy. Era uma característica. Eu acho o John Kennedy melhor do que o Cauã, que está jogando. O ano passado, o que ele fez no ano passado. Eu acho ele é mais rápido, tem uma capacidade técnica melhor, pelo menos na minha visão. Não sei se o Rafa poderia esclarecer um pouquinho mais o que acontece, a situação. Porque tem alguma informação, Rafa? É bom jogador. Não, oficialmente não. O que a gente sabe é que o comportamento do John Kennedy, historicamente, sempre é muito ruim fora das 4 linhas, né? E eu não sei se aconteceu mais alguma coisa. Desde aquela festinha lá no hotel, que participaram alguns jogadores, um deles nem está mais, que é o Alexander, está jogando já no futebol da Arábia Saudita, no Al Ahly.
desde aquela fase para cá, o John Kennedy tem tido poucas aparições. Ainda na época era o Diniz o técnico. Ele sai, vem o Marcão, depois o Marcão sai, vem o Marcão cumpre o papel dele, vem o Mano. E aí, sistematicamente, com a venda dos reforços, com a abertura da janela, alguns jogadores ganharam mais espaço. Curiosamente, quem ganha espaço é quem estava com ele na festinha, que é o Cauã Elias. E aí, por uma questão de predileção de jogo, até onde eu sei, o Mano opta pelo Cauã Elias jogando como titular. Dá para dizer, Zé, e eu acho que aí sim é uma discussão interessante, que o John Kennedy já se provou decisivo. Né? O gol da Libertadores é histórico, vai ficar para a vida inteira. Claro. Ele foi ano passado muitas vezes o 12º titular do time do Fluminense. Quantas vezes o Diniz escalou o John Kennedy com o Cano desde o início para poder mudar a formatação de marcação dos times adversários. Mas hoje em dia, provavelmente alguma coisa acontece internamente que a gente não tem conhecimento, e acho que tem muita predileção do Mano também. Ele prefere Cauã Elias, ele acha mais jogador, acha mais efetivo. Ô, Rafa, para te liberar, todo mundo fez isso. Eu não vou. Né, o Rafa não pode passar sem dar a sua opinião sobre o duelo. Achei que ele ia botar uma máscara. Não, achei que ele ia escrever ao contrário. Ele vem com novidade amanhã. Mas quem você acha do duelo? Quem tem alguém mais favorito? Quem você acha que passa? O mais equilibrado, né? Para não ficar 50-50, que seria talvez o que, parafraseando o Rafael Prates, eu faria aqui nesse programa, 52-48 para o Fluminense, porque o primeiro jogo é aqui. Tem coração, tem coração. Galera, o Fluminense inicia jogando em casa, próximo jogo na Arena MRV, então o Fluminense precisa sair em vantagem, no mínimo aí fazer um gol, 2 gols, para poder tentar avançar, né, no próximo jogo, mas eu não consigo ver esse jogo entre o Atlético Mineiro e o Fluminense sendo um jogo de muitos gols. Eu acredito que vai ser um jogo bem estudado, né? São equipes que têm bons jogadores. O Fluminense, mesmo não estando numa fase boa, tem jogadores que são decisivos, e um deles é o John Arias. O John Arias é um jogador muito decisivo. O Cano tá voltando, ninguém sabe qual vai ser as condições do Cano ao entrar na partida. Então, assim, o Fluminense vem bastante modificado, tem uma zaga que tem ficado muito sólida após a chegada do Thiago Silva. Então a gente vai ter aí um jogo bem interessante, bem estudado entre o Fluminense, entre a equipe do Atlético, né? E o Milito, né, vai ter a chance de avançar para a semifinal da Libertadores, caiu nas oitavas na última temporada, né? Então agora vai ter esse jogo contra a equipe do Fluminense, e eu queria a opinião de vocês. Quem será que vai avançar para as semifinais da Libertadores? Se é o Fluminense ou se é o Atlético Mineiro? Vai deixando nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.